Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje, então. Hoje a gente vai estudar dois conceitos bem bacanas de C, C++, aliás. Eles têm outras linguagens, tá? Que é o tratamento de exceção e classes do tipo template. O tratamento de exceção é considerado, por exemplo, uma das maiores vantagens de se utilizar a linguagem Java, tá? Java é uma das linguagens que tem dos melhores recursos de tratamento de exceção dentre as linguagens de programação. E template, pessoal, template é bem legal, porque a gente pode declarar objetos sem que a gente diga quais são os tipos dos dados membros desses objetos e quais são então esses dados membros e como esses dados membros se relacionam. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma matriz, a gente pode fazer uma classe template matriz e a gente não define se ele é int ou float, por exemplo, o tipo da variável que a matriz vai armazenar. Então, a gente cria uma template e na hora que a gente instancia um objeto, a gente passa que a gente quer variáveis do tipo inteiro, do tipo de ponto flutuante, de precisão simples ou precisão dupla, por exemplo. Bom, vamos ver um pouquinho então sobre exceções, pessoal, nesse primeiro código aqui. As exceções, elas são erros que acontecem durante a execução de um programa, tá? Em tempo de execução. Esses erros podem ser causados, por exemplo, digamos que você tem uma instrução que mande abrir um arquivo e por alguma razão esse arquivo ou está corrompido ou dá um erro inesperado, tá? Ou dá uma falha de memória, enfim. Tá? Digamos que é um erro de casting em tempo de execução, algo que não foi previsto. Se um erro desses ocorrer e a gente não prevê o tratamento desse erro, dessa exceção, tá? O programa simplesmente vai terminar, né, o processo, o sistema operacional vai matar o processo e o programa vai ser encerrado. Tá? E aí pode acontecer que se tiver algum banco de dados, né, se ele estiver manipulando um banco de dados, estiver manipulando alguma informação, pode ser que a consistência não seja mantida em uma outra execução. Tá? Então, pode ser que isso dê algum comportamento inesperado para o sistema. Por exemplo, tá? Outro problema que pode acontecer é, digamos que a gente está usando bibliotecas que já vêm compiladas, a gente usa o .h para ter acesso ao protótipo dos métodos. E aí o erro está acontecendo justamente em um dos métodos dessa biblioteca. Então não tem como a gente ir lá e alterar o código, né, e resolver esse problema. Mas a gente pode colocar uma instrução em que a gente localiza essa instrução, essa exceção, quando ela ocorre, e trata ela para que o programa não encerre a execução. Tá? É igual um bloco protegido. Oi? Seria um bloco protegido, né? Um try, alguma coisa assim. Isso, é isso mesmo. Exception. Isso, exatamente isso. É isso que a gente vai ver hoje. Legal. Usar o try catch. Legal. Outras linguagens também tem, né? Eu conheço, que eu programei foi só em C++ e em Java. Em Java eu usei bastante. E em Java é bem fácil de ele achar as exceções em tempo de execução, ele trata perfeitamente. Ajuda bastante a gente as exceções.
Sim. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Digamos que a gente vai alocar um vetor, tá? Foi criado um ponteiro, e ele vai alocar um número bem grande, tá? De posições na memória. Eu acho que isso aqui corresponde a um long, inclusive. E aí a gente vai tentar armazenar um valor, tá? Na primeira posição desse array. Olha só o que vai acontecer. Vamos compilar e aí pedir para executar. Ele vai lançar uma exceção de bad alloc, tá? Da biblioteca standard. Ou seja, ele não conseguiu alocar. Tá? Ele não conseguiu alocar esse valor de posição de memória. Tá? Tem um outro detalhe. Eu estou usando o compilador de 32 bits. Então, esse número aqui ele já é proposital para já fugir do endereçamento do processo em 32 bits. Vamos lá. Bom, nesse caso, o que a gente poderia fazer, por exemplo? A gente poderia fazer o seguinte, colocar um if, tá? E depois da alocação, né, antes da gente imprimir, verificar se o ponteiro foi alocado. Tá? Essa é uma boa suposição. Tá? Se o ponteiro foi alocado, então a gente consegue fazer a atribuição e consegue imprimir. E consegue deletar o ponteiro também. Se o ponteiro não foi alocado, a gente printa uma mensagem, ó, memória insuficiente, ou né, essa estrutura de dados não pode ser alocada. Tá? Tente novamente. Enfim. Só que, olha aqui, pessoal, isso aqui também não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a instrução que gera a falha, o erro, né, a exceção, é essa instrução da linha 10. Tá? Então, não adianta a gente colocar código depois, que o código que a gente colocar depois já não vai executar, porque o programa já vai deixar já vai parar de funcionar na chamada dessa linha de execução aqui. Tá? Então, o que teria que ser feito? A linguagem C fornece essa estrutura, tá? Para o tratamento de exceções, o try, o catch e o throw. Dentro do bloco try, a gente coloca a parcela de código que vai gerar a exceção, tá? Que porventura pode causar problema. Então a gente coloca aqui, a gente pode ter problema tanto na hora de alocar, quanto na hora de acessar para fazer uma gravação, quanto na hora de acessar para fazer uma leitura e também para deletar esse ponteiro. Todas essas linhas, elas são passíveis de falha, tá? Então a gente coloca elas dentro do bloco try. Aqui no catch, a gente vai colocar a exceção, que é para pegar. No caso, bad alloc é a exceção relacionada à alocação de memória e ela vem lá da biblioteca standard, da std. Nesse caso, a gente não precisa colocar std : porque a gente colocou que está usando o namespace. Tá? Namespace, em orientação a objetos, também é conhecido como pacote. Tá? Na verdade, mais ou menos. Tá? Mas uma forma de entender o que são namespaces, espaços de nome, são os pacotes. Tá? Apesar de que em C você pode ter namespaces que estão fora do pacote, mas enfim. E aí, na instrução catch, a gente coloca o código do tratamento da exceção, caso essa exceção ocorrer. Tá? Então, aqui no bloco catch, a gente vai colocar o código, né, que vai tratar essa exceção. Nesse caso, ele só vai mostrar para o usuário, né, uma mensagem dizendo que não foi possível fazer, alocar a memória, reservar a memória. Tá? Mas poderia ter opções, né, para tentar novamente diminuir o número de posições a serem armazenadas, por exemplo. Então, vamos compilar, rodar. Olha aí, ó. Agora
funcionou. Tá vendo? Ele printou a memória insuficiente. Tá? Então, quando ele chegou na linha 12, tá, e ele viu que, aliás, e o operador nil lançou a exceção, né, lançou o erro, tá, não conseguiu alocar, né, a instrução try-catch capturou essa exceção, tá, e redirecionou a execução para o bloco catch, tá, para a parte do código do tratamento da exceção. Aí, então, foi impresso de forma correta, ó, a memória insuficiente. Tá? Ele não encerra a execução do código de forma abrupta, não lança um erro de execução. No padrão, na biblioteca standard, tem várias classes prontas para tratamento de exceção. Esse exemplo aqui a gente está usando está usando o BadAlloc, mas tem várias outras. Tá? Se vocês quiserem procurar no C++, tem a classe exception, tá? Que ela tem várias exceções. Tá? BadAlloc é uma delas, BadCast, BadException, chamada de função, TypeID, tá? Erro de tempo de execução, erro de sistema, enfim. Tá? Tem várias exceções prontas na biblioteca padrão. Outra coisa, pessoal, que a gente pode também disparar uma exceção. Tá? Ou seja, quando a gente está escrevendo um código, por exemplo, a gente se depara com uma situação na qual a gente não tem informação suficiente para decidir o que fazer. Tá? Aí a gente pode enviar, por exemplo, um relatório, um relato sobre o erro. Tá? E aí a gente faz isso disparando, tá? Uma exceção. Tá? No nosso caso aqui, desse exemplo, dentro do bloco de código da chamada do operador nil, lá vai ter um pedaço do código que vai disparar a exceção que gerou o BadAlloc, no momento em que ele tentou reservar e não conseguiu fazer a alocação da memória. Tá? Nesse caso aqui, ó, a instrução que dispara uma exceção é a instrução throw. E quando a gente chama ela, tá, ela vai gerar, tá, a exceção. Então, no caso desse código aqui, ela vai gerar a exceção e a exceção vai ter esse número, tá? Vai ter esse código, esse marcador. Compilou, vamos executar. E olha só, ele imprimiu o seguinte, ó. N igual a 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque a exceção que a gente disparou é uma exceção de uma variável do tipo inteira. E aí ele jogou, tá? Ao disparar a exceção foi capturada pelo catch correspondente a uma exceção do tipo inteira, porque foi definido aqui, ó. A exceção vai ser do tipo inteira, tá? Chamada N. Aí a gente pode printar essa exceção, certo? Printa essa variável N. Tá? Então, dispara a exceção. Se aqui tivesse um caractere, tá?
aí ele iria pegar essa exceção. Olha aqui. Então, N, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele chamou o cout da linha 18, tá? Porque o try, tá? Dentro do try foi disparado uma exceção, e essa exceção é um inteiro. Vamos ver se a gente altera para caractere. Operei aqui, deu um número diferente. Ó, aí se eu coloquei um caractere, não funcionou aí? Funcionou, ele deu outro número, ele deu um número 859059510. Eu coloquei o número em aspas, né, em caractere. O mesmo número, Tá. mas em caractere. Entendi. Tem que ver que quando você bota aspas simples, ele está entendendo que é um único caractere, né? O caractere char tem que ser um único caractere. Verdade. Deixa eu trocar para uma letra aqui. Ali ele deve ter entendido alguma outra coisa. Coloquei só o caractere só e veio o caractere certinho. Beleza. Bom, isso aqui às vezes até parece que não tem assim uma utilidade tão significativa, mas pense no seguinte, num software que não pode ter a sua execução interrompida, né? Você tem um software de controle, por exemplo, do estoque ou de um supermercado, ele está ali gerando o controle do estoque, toda vez que ele encerra a execução, né, pode gerar uma falta de conformidade no banco de dados, né? Enfim, na última operação que ele estava executando. Às vezes precisa refazer. A questão é que tratar a exceção é algo poderoso nesse tipo de aplicação. Tá? Uma outra coisa, pessoal, que a gente pode fazer é alinhar instruções try-catch. Nesse caso aqui, ó, é como se elas estivessem em paralelo, tá? Se não pega nesse aqui, pega nesse aqui, né? Agora aqui, eles estão alinhados. Uma está dentro da outra. Então, é um pouquinho diferente. Tá? Bom, vamos lá. Lançou a exceção de novo. Compilou, executou. Ó. Então, novamente, ele fez, ele imprimiu, tá? Corretamente, porque a exceção foi do tipo inteira, tá? Só que primeiro ele testa nesse cat, nesse outro cat que está em paralelo, depois ele vai executar o outro bloco try, e depois vai executar o outro bloco try, e aí ele vai capturar a exceção aqui, tá? Não pega a exceção aqui, não pega a exceção aqui, tá? Ele sai para fora do bloco try. Vai para o outro bloco, não tem a exceção, sai para fora, vai para o outro bloco, ele pegou, capturou aqui nesse cat a exceção. O cat padrão, tá? Como foi dito aqui, então, se ele não encontrar um cat dentro do primeiro try que ele chamou, ele sai fora desse bloco do try e vai procurar o cat no próximo, e se não achar no próximo, no próximo. Tá, e se ele não achar nenhum? Tá? Então, a gente pode fazer o cat padrão, ou o default, tá? Em Java, a gente chama de default. Só escreve default e ele já vai para esse cat. Em C++ é um pouquinho diferente. A gente coloca o cat, só que a gente coloca 3 pontinhos dentro. Tá? Então, não declara o que vai entrar aqui. Só coloca 3 pontinhos. Então, ele é como se fosse uma exceção imprevista. Tá? Nesse caso aqui, gerou um inteiro. Ó, ele prevê caractere,
tá? Caractere sem sinal, ponto flutuante, mas não prevê inteiro. Então, em qual exceção que vai entrar? Vamos ver. Ó, exceção imprevista, tá? Certo? Então, o cat com os 3 pontinhos é o cat padrão. Então, caso ele não encontrar nenhum cat para tratar essa exceção, então ele chama o cat padrão. Bom, vamos ver um caso prático. Vocês lembram daquela estrutura de dados de pilha, né? Pilha, fila. A pilha é uma estrutura de dados como se fosse uma pilha de pratos, né? E conforme a gente vai adicionando valores, a gente vai empilhando sempre no topo. E conforme a gente quiser resgatar os valores, a gente tem que ir resgatando eles sempre no topo. É uma estrutura chamada de estrutura LIFO, né? Last in, first out. Né? O último a entrar é o primeiro a sair. Tá? Diferente da fila. Né? Bom, nessa aplicação aqui, tem uma classe, foi definida uma classe, tá? Uma classe para pilha, então vai ter um objeto pilha. E aí tem 2 dados privados, tá? Um dados vai ter os valores que vão ser armazenados do tipo inteiro, e esse aqui vai marcar a posição que a gente vai estar na pilha. A posição da última peça colocada na pilha. E público. Bom, público a gente tem uma classe de exceção. Tá? Quando a gente vai ter exceção para objetos, a gente precisa definir uma classe de exceção para esse objeto. Tá? Então, a gente tem, basicamente, numa pilha, 2 tipos de exceção. Um vai ocorrer quando a pilha estiver cheia, e o outro vai ocorrer quando a pilha estiver vazia. Tá? Então, essa aqui é a sintaxe da definição, tá? Dessas 2 classes de exceção. Uma classe para exceção de pilha cheia, com corpo vazio, sem código, e uma classe de exceção de pilha vazia. Tá? É uma classe dentro da classe pilha. Tá? É uma classe de exceção. Um construtor vazio, que vai iniciar a posição em 0. Uma função que vai adicionar ou colocar um valor, seria a função empilhar, né? Colocar um valor na pilha, e uma função para retirar um valor da pilha. Tá? Olha só, a função que vai inserir um valor, ela vai receber um inteiro n, tá? Que é o valor que a gente vai querer armazenar na pilha. E aí, a gente testa se a posição atual é maior ou igual à posição máxima. Se for maior ou se for igual, significa que chegou no final. Porque, olha só, se eu tenho um vetor de 20 posições, quer dizer que os índices são de 0 a 19. Né? Então, a última posição válida, o último valor que eu poderia ter em pós, seria 19. Tá? Então, se eu tiver um valor 20 aqui, eu lanço uma exceção, ou seja, a pilha está cheia. Eu não tenho como colocar mais um valor. Tá? E aí, bom, o if é um if de uma linha só, tá? Então não precisa delimitar bloco. Tá? Então esse if, caso verdade, vai
disparar essa exceção, tá? Exceção de pilha cheia. Caso não seja isso, né, a gente vai então adicionar o N na pilha, tá? E aí a gente usa o pós-fixado aqui para dar o mais depois de usar ele, tá? Então adiciona na posição pós e incrementa 1, tá, na variável pós. A função retira a mesma coisa. Ela vai conferir se a posição é menor ou igual a 0. Tá? E aí ele vai lançar a exceção de pilha vazia. Tá? Vai remeter a outra classe. Caso a pilha não esteja vazia, tá? Então a gente vai usar o operador pré-fixado menos posição. Por isso que tem o igual aqui, ó. Porque primeiro ele vai decrementar para depois usar o valor. E isso é muito importante para que essa lógica de inserir e retirar funcione corretamente. Tá? Colocar o pós-fixado aqui e o pré-fixado aqui. Tá? Então, primeiro decrementa e depois usa. Tá? E aí, retorna o valor do que estava armazenado lá. Bom, como é que vai usar isso aí? Olha aí. Então, cria-se dois números, número 1 e número 2, e uma variável val, tá? Entra os dois números, número 1 e número 2, pede para o usuário entrar com eles, e aí coloca esse código aqui, ó, dentro da zona protegida, dentro do try. A gente coloca a criação de um objeto pilha, tá? Ele é do tipo classe pilha, pilha com P minúsculo, pilha com P maiúsculo é a classe, minúsculo é a variável, o objeto. Então a gente insere o primeiro número e insere o segundo número. Aí a gente retira um valor, armazena em val, tá? Esse valor que a gente retirou, ele tem que ser igual ao segundo número que foi armazenado, ao número 2. Printa ele, retira novamente, printa e retira novamente, ó. Na linha 49, a exceção vai ocorrer. Por quê? Porque se a gente empilhou duas vezes, a gente só pode desempilhar duas vezes, não vai ter mais o que desempilhar. Então aqui vai ter que ser lançada uma exceção. Ele vai executar esse cout, vai executar esse cout, mas não vai executar esse cout. Aqui ele vai pegar a exceção. Qual exceção? Tá? Tem que ser a exceção de pilha vazia, não é? Então tá aqui, ó. Colocamos dois cat, um cat para cada exceção, tá? Exceção de pilha cheia e exceção de pilha vazia. O tratamento da exceção de pilha cheia, ele vai printar pilha cheia, e a exceção de pilha vazia vai printar a pilha vazia. E também a gente cria o default, tá? Para caso seja uma exceção imprevista, ele printar a exceção imprevista. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Compilou, rodou. Vamos digitar um número aqui, ó. 3 e 4. Então, olha só. Empilhou 3, empilhou 4. Desempilhou 4, desempilhou 3. E aí foi desempilhar de novo e ele deu, ó, exceção, pilha vazia. Tá? Então, ele capturou a exceção corretamente como a gente programou. Tá? A gente previu duas exceções, cada uma a gente criou uma classe de exceção, e aí, conforme conforme a operação, a gente colocou aqui o lançamento da exceção, tá? O disparo da exceção, e aí foi possível ele pegar esse disparo aqui no cat, no código, quando executou. Outra coisa é que a gente pode melhorar um pouquinho esse tratamento de exceção. A gente pode aprimorar um pouquinho isso, deixar o código um pouquinho mais elegante, tá? A gente pode
por exemplo, dentro da classe de exceção, colocar alguns atributos ou alguns comportamentos, como, por exemplo, tá, um método de mensagem de erro. Tá? E a gente colocar aqui dentro, ó, exceção de pilha cheia e uma mensagem de erro para exceção de pilha vazia na exceção de pilha vazia. Tá? A gente pode ter uma classe completa aqui, na verdade. Então, vamos lá. O construtor, novamente, a função que insere e que retira são idênticas, tá? E aí, aqui na função main também, ó. Da mesma forma que no outro exemplo, só que agora a gente chama dessa forma, ó. A gente cria um objeto erro para exceção, tá? Exceção de pilha cheia, cria esse objeto. E a partir desse objeto, a gente chama o método que vai printar a mensagem de erro. Tá? Olha aí, vamos compilar, rodar. Digita um número. 3 e 4. 4, 3. Pilha vazia. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é criar uma única classe de exceção. A exceção de pilha. Tá? O que a gente poderia colocar aqui? A gente poderia colocar um dado membro, um atributo. Esse atributo a gente chama de erro. E aí aqui público, ó, a gente coloca um construtor, tá, que vai receber esse erro e vai iniciar o erro com esse inteiro, com o código do erro. Tá? Essa função aqui, ó, a função what, ela é o seguinte. Ela é uma função virtual, tá? E ela vai retornar uma cadeia de caractere que vai indicar o motivo da exceção. Bom, aqui, ó, ele vai pegar uma instrução switch case, vai pegar o inteiro, o erro, e aí, conforme o código do erro, 1, 2 ou qualquer outro default, tá, vai retornar uma string, então, tá, com exceção de pilha cheia, se o código do erro for 1, exceção de pilha vazia, se o código do erro for 2. Tá? E uma exceção imprevista, no caso, o default, qualquer outro código. O resto da pilha, ó, continua idêntico, tá? O construtor da pilha, a função para inserir e para retirar, tudo igual. Só que agora, o que muda é aqui, ó, para disparar a exceção, a gente chama a exceção da pilha e coloca o código da exceção. Exceção de pilha cheia, a gente convencionou que seria o código 1, tá? Para ele retornar aqui na linha 20 e 21. E exceção de pilha vazia, o código 2. Então, a gente coloca aqui o inteiro 2 no construtor da exceção. Lá, na função main, também fica tudo quase igual. Só que agora, a gente vai printar, né? Printar o quê? O resultado da chamada da função what, tá? Do objeto erro, que agora é uma exceção de pilha, tá? E a gente também pode colocar uma instrução cat default aqui para pegar um erro imprevisto, né? Apesar de que tem o tratamento para o erro imprevisto dentro da própria
classe pilha. Tá? Então, essa é uma outra forma. Olha só. Olha como o mesmo problema foi resolvido de três formas diferentes. Tá? Os três códigos que eu mostrei faziam a mesma coisa. Tá? Os três resolvem o mesmo problema, tratam a exceção para pilha cheia e pilha vazia, e o comportamento do ponto de vista do usuário é exatamente o mesmo. E do ponto de vista do programador, a única diferença que tem, tá? Né, quem está usando o objeto pilha, a única diferença que tem é aqui, ó, na forma de usar. Um você vai usar pela chamada da função WAT, outro você vai usar pela chamada da função de mensagem de erro, e a outra você vai usar printando diretamente o comportamento da exceção, tá? Tratando diretamente o comportamento da exceção. Aqui, ó, já tem um tratamento para exceção dentro do próprio objeto, já programado, e aqui também. Tá? Esse aqui é a diferença, a grande diferença de entendimento, tá? Que aqui se entende quando você cria essas funções para tratar a exceção, entende-se que dentro do próprio objeto já existe um mecanismo que trata essa exceção, tá? Que foi feito pelo programador. Uma outra coisa, essa função WAT, ela é uma função virtual da classe exception, tá? Aqui, ó, a biblioteca standard, ela tem uma classe chamada exception, tá? Que eu mostrei aqui, ó, no C++, tá? Que ela é a classe de exceção. Tá? E a gente, ela tem essa função virtual WAT, ó. Tá? Tem um operador de cópia, tem um construtor padrão e um destrutor também virtual. Então, como a função WAT é uma função virtual, a gente tem que reescrever. A gente pode reescrever ela e usar. Essas aqui são os tipos derivados, né? As exceções derivadas. Bom, vamos ver esse exemplozinho aqui, ó, que é um programinha para verificar o CPF. O CPF, tá? Primeiro, cria-se uma classe, né? Uma classe minha exceção. Então, olha só, classe minha exceção, uma herança pública para a classe exception. Tá? Tem um dado privado, que é o código do erro, e um método público, minha exceção. Aliás, um construtor, tá? Que vai receber o código do erro, vai chamar o construtor padrão de exception, tá? E vai inicializar o dado membro código de erro, tá? Com o erro que a gente passou. Tá? E a gente vai reescrever a função WAT. Aqui ela é virtual. Bom, como é que vai ficar o corpo dessa função WAT? Tá? A gente vai colocar um switch case, que vai verificar o código do erro, que foi usado para construir essa exceção, esse objeto, essa exceção. E aí, caso for o código 1, o CPF tem mais de 11 dígitos. Caso for 2, o CPF deve conter somente dígitos. E caso não ocorra nenhum desses dois
códigos, então o erro é inesperado, vai retornar essa string erro inesperado. Outras duas funções booleanas, elas vão retornar um tipo verdadeiro ou falso. Essa aqui pergunta se é numérico, a gente passa um ponteiro de caractere, uma string, tá, com o CPF, e vai verificar se é um número, e aqui booleano vai passar uma string CPF, vai perguntar se é um CPF. Tá, esse aqui é só o protótipo das funções, já já a gente vê como é que foi declarado essas funções. Bom, um exemplo de uso, então, uma função main, define dois vetores de caractere, um para o primeiro CPF e outro para o segundo CPF. Uma variável booleana para receber o resultado, tá? E aí, olha só. Chama try, tá? E dentro do bloco try, a gente coloca a chamada da função CPF e passa o CPF2. O resultado da chamada dessa função CPF vai retornar um booleano, a gente coloca esse booleano em result. O try vai pegar a exceção, né? O cat vai capturar a exceção do tipo minha exceção, tá? Vai criar o objeto EX e a gente chama a função at de EX. Olha só, como é que funciona a função CPF? Tá? Ela vai verificar se o CPF é válido. Então, a primeira coisa, vai testar se o comprimento da string é maior que 11. Tá? Se for, ele vai disparar a primeira exceção, cria a minha exceção, chama o construtor. Caso não seja numérico, vai lançar a exceção 2. Como é que ele verifica se é numérico? Bom, para verificar se é numérico, então passa um while, vai percorrer todas as posições do vetor. Tá? E aí testa. Para onde eu estou apontando é menor que 0, ou para onde eu estou apontando é maior que 9. Então, ele vai verificar posição a posição do vetor de caractere, se todas elas possuem um valor entre 0 e 9. Tá? Qualquer valor fora de 0 e do 9, ele vai considerar como falso, e ele já vai retornar o false, tá? Não é numérico. Tá? Bom, depois de ter disparado as exceções, ter testado o tamanho e se tudo é número, tá? Se então o tamanho é correto e a quantidade e todos os valores são numéricos, aí então vamos lá para a verificação. Tá? 3 variáveis auxiliares, uma variável i, uma variável soma e uma variável para guardar o resto. Um vetor de caractere de 10 posições chamado campo, tá? Um caractere dígito, dígito 1 e dígito 2. Vai fazer a cópia, tá? Para campo das 9 posições, das 9 primeiras posições do CPF, vai ser campo. As outras 2 últimas posições são dígitos, né? Então vai fazer o laço, tá? Um laço for que vai percorrer da segunda posição até a posição 10. Então, olha só, vai pegar campo 10 menos i, então vai pegar de trás para frente, então vai pegar a posição 8, 9, né? Aliás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tá? Então vai pegar de trás para frente o campo, vai armazenar em dígito, tá? Esse valor do campo, e vai totalizar ele subtraindo, então, do caractere 0, a cada um desses dígitos. Por quê? Porque é um caractere, se você subtrair o código hexadecimal do caractere 0, você vai ter o inteiro correspondente ao dígito, e aí você multiplica isso por i, tá? E vai totalizando tudo na variável soma. E aí, o resto da divisão disso por 11, a gente vai guardar em resto. Tá? Vai verificar, se o resto for 0 ou se o resto for 1, dígito 1 tem que ser 0.
Caso contrário, o dígito 1 vai ser igual a 11 menos o resto, mais o caractere 0. Tá? O resto mais o caractere 0 vai dar o caractere inteiro. Pega a 9ª posição do campo e faz receber o dígito 1. Tá? Reinicia, faz soma igual a 0. Novamente, agora considerando o 11º, a 11ª posição. Tá? Então, vai lá, da 9ª, 8ª, 7ª e assim por diante. Faz a mesma coisa, tá? Verifica, então, o segundo dígito verificador, se está correto. No final, vai fazer o if. O primeiro dígito é igual à 9ª posição da string original, ou o segundo dígito, aliás, é diferente, né? O primeiro dígito vai ser diferente, tá? Da 9ª posição do CPF, da 10ª posição, né? O índice 9, posição 10, tá? Ou o dígito 2 sendo diferente da 11ª posição, tá? Aí ele vai retornar falso, ou seja, não passou no teste. Porque um CPF válido, né, ele tem os dígitos e tem os dois, tem o campo e tem os dois dígitos verificadores no final. Tá? Então, esse aqui é o procedimento para verificar, né, através do campo, se os dígitos verificadores, se o CPF é um CPF válido, né, com o dígito verificador. Então, caso aqui ou aqui, caso seja igual, então ele retorna verdadeiro, tá? Ou seja, é um CPF válido. Vamos lá. Ó. Compilou, executou, ele lançou. Ó, o CPF deve conter somente dígitos. Tá? A exceção que ele lançou é a exceção 2. Ele lançou a exceção 2 quando? Ó, aqui, ó, isNumeric. Tá? Ele não achou, né? Aqui, ó, em CPF 2 tem ponto. Então, aqui, ó, ele foi verificar esse ponto, ele viu que não é um número. Tá? Aí ele deu que o CPF não é válido. Tá? Porque deu tinha um número aqui. Certo? Template. Bom, antes de eu iniciar então o template, só passar algumas considerações sobre exceção para vocês. O mecanismo de exceção, ele soluciona um dos maiores problemas, tá? Enfrentados com o uso de biblioteca de classe, tá? Em C++. Uma das grandes assim, vantagens, que é assim, aclamada pela engenharia de software do uso de programação orientada a objetos, é a capacidade do reuso e da distribuição do código. Tá? Então, por exemplo, eu crio igual, por exemplo, quero criar uma rede neural. Então, eu crio lá um objeto neurônio, crio um objeto layer, né, que é composto, que é montado por vários neurônios, e, enfim, né, um classificador que é composto por várias layers, e cada layer composto por vários neurônios.
cada um desses é uma classe, um objeto, e enfim, eu posso compilar isso, eu posso passar para frente, e as pessoas podem, os programadores podem usar esse código, né, nas suas aplicações. Se um erro é descoberto por um procedimento interno dessa biblioteca, tá, a biblioteca não vai saber o que fazer. E isso é uma exceção. Tá? E a gente pode tratar isso fora desse código dessa biblioteca, tá? Com o try-catch. As exceções, elas são transmitidas para as funções chamadoras, que transmite para a anterior chamadora e assim por diante. Tá? A exceção, ela volta nas chamadas das funções. A instrução, ela vai voltar até que ela encontre um bloco cat compatível. A instrução throw pode estar dentro de uma função de biblioteca e o bloco cat no programa que sabe como resolver o erro. Tá? Então, o throw ele pode estar dentro de uma biblioteca já compilada, que você baixou e está usando, e esse esse disparo de exceção, ele só vai ser resolvido quando encontrar um cat que saiba resolvê-lo, e esse cat ele pode estar num código desenvolvido a posteriori do desenvolvimento dessa biblioteca, né? Até por outra pessoa que não tem acesso ao código interno. Quando uma exceção é disparada, o destrutor é chamado automaticamente para todo objeto criado pelo código escrito no bloco try, acima da instrução que provocou a exceção. Tá? O mecanismo de exceção garante que o código dentro do bloco try ele vai ser terminado corretamente, independentemente de quantos objetos tiverem sido criados. Tá? Então, isso aí é uma forma de manter consistência. Ele vai chamar o destrutor de todos os objetos que foram criados dentro do bloco do try. O mecanismo de exceção, pessoal, ele também vai garantir, né, ou permitir que a gente execute, ou que o código execute todas as instruções necessárias antes de terminar a execução do programa. Seja de caráter para informar o status da execução, seja para realmente corrigir o erro e encerrar de forma coerente, tá? Ou então, né, se possível, nem sequer encerrar, né, ele poder retornar à execução do ponto que ele estava antes de ter gerado a exceção, tá? Bom, sobre tratamento de exceção, era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje. Acho que já abordou o principal sobre try-catch, e eu não sei se vocês têm acesso, se vocês procuraram o livro, eu mandei lá do Deitel, apesar de ter um capítulo em inglês, mas o livro do Deitel, C++ como programar, ele tem uma parte sobre try-catch, é um capítulo até assim bem grande, deixa eu até olhar no índice aqui. Seria bem interessante se vocês querem se aprofundar nesse conteúdo, não só para usar em C++, mas esse conteúdo ele serve, esse conceito, ele existe em outras linguagens. Então, se vocês estudarem como esse conceito funciona em C++, vocês vão entender como esse conceito funciona em outras linguagens. É o capítulo 16. Tá? É um capítulo curto, são 20 páginas apenas. Tratamento de exceções. Tá? 20 páginas do Deitel. 644. O legal é que o livro do Deitel, ele tem bastante coisa aplicada, tá? à área da TI. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha no capítulo 16, a título de curiosidade, tenho certeza que vai ser bem, bem proveitoso para vocês dar uma olhadinha no livro do Deitel. Vamos
sobre templates, então. O segundo conteúdo da aula de hoje, pessoal. Antes desse feriado de amanhã. O template, tá? O template, aqui na linha 5, a gente está definindo um template, ó. O template, ele é um molde, tá? Por meio do qual o compilador ele vai gerar uma família de funções ou uma família de classes que podem operar diferentes tipos de informações. Em outras palavras, o mecanismo de template, ele permite desenhar uma única função ou uma única classe, e essa classe ela vai operar sobre dados de diversos tipos. Tá? No lugar de definir funções ou classes separadas para cada tipo de dado. Em vez de eu ficar fazendo sobrecarga de funções, tá? Eu posso definir uma função do tipo template. Template também são chamados de tipos parametrizados, tá? Pois permitem parametrizar os argumentos e o retorno de uma função, ou os membros de dados de uma classe. Parametrizar é usar o nome que poderá assumir qualquer tipo de dado, tá? Em vez de especificar o tipo exato dos argumentos e do retorno de uma função ou dos membros dados em uma classe. Então, basicamente, uma template, a gente vai declará-la da seguinte forma. Template, menor, maior. Entre menor e maior, a gente vai definir os tipos, tá? Definidos aqui, ó, class, tipo. Então, tipo vai ser de um tipo classe, tá? Tá? E esse tipo aqui, ó, ele não foi definido, tá? Ele vai ser definido em tempo a posteriori. Tá? Bom, aqui a gente tem uma classe matriz, tá? E dentro dessa classe matriz, essa classe ela é uma classe template. Olha só, aqui ó, a gente vai declarar um vetor do tipo tipo. E esse tipo, ele é do tipo class. A gente não definiu o que ele é. A gente não sabe se esse vetor vai ser de inteiro, de float, de double, enfim. Ele é tipo, tá? É um template. Essa classe matriz, ela é uma classe template. Ela vai definir uma matriz, tá? E olha só, quando a gente vai criar uma matriz, por exemplo, uma matriz de notas, quando a gente vai criar o objeto notas, a gente tem que informar, ó, qual vai ser o tipo. Então, a matriz de notas, ela é uma matriz em que o V vai ser um vetor do tipo float, tá? Essa aqui, ó, já vai ser do tipo int. E o N é 10. Não é 5. Aqui, ó, a gente informou que o N padrão é 5. Tá? Int N igual a 5 significa o quê? Que caso eu não passe um segundo argumento para o template, eu vou ter uma variável N que vai ser do tipo inteira e vai ser igual a 5. Tá? Mas eu também poderia ter colocado class aqui. Class N igual a 5. E aí aqui eu teria que botar int. Mas enfim. Tá? A questão é que essa aqui foi construída assim. O tamanho da matriz ela é definida padrão como sendo 5. Caso eu queira outro tamanho, eu informo. Então, essa matriz aqui, ó, ela é uma matriz de inteiros, mas ela é uma matriz de tamanho 10, tá? Um vetor de uma única dimensão, né? Um array. Aí, ó, notas na terceira posição vai receber 33.33. Tab na quinta posição vai receber 555.
tá? Aí a gente printa cada um deles. Vamos ver se vai funcionar. Ah, caramba, eu fui para a última. Ó. Então, ó, notas 3, 33.33, tab 5, recebeu 555. Tá? Ele imprimiu certinho. Tá? Esse é um exemplo prático de uso de uma classe template. Vamos para o outro código. Esse aqui, ó, um template mais simples, não tem aquele argumento padrão, o argumento default, o int n igual a 5. Esse aqui só define aqui, ó, template class T, tá? Então, T vai ser um tipo de dado que a gente vai definir quando for criar o objeto, e aqui, ó, isso aqui é um template para função. Então, antes da gente declarar a função, a gente diz que a função é um template. Olha só, a gente quer fazer, ó, x e y trocar de lugar. Então, a gente declara uma variável temporária, faz receber x, faz x receber y, e faz y receber a variável temporária. Trocou o conteúdo de x pelo conteúdo de y. Só que a gente não sabe que tipo de variável é essa, x e y. Mas vocês concordam que se x e y forem inteiro, float e double, e até mesmo caractere, booleano, enfim, qualquer tipo de dado básico, isso aqui funcionaria, não funcionaria? Eu não precisaria criar uma função para fazer isso com int, uma função para fazer a mesma coisa com double, sendo que a operação vai ser a mesma para todas elas. Então, basta eu definir uma função template. E aí, eu não informo o dado. Eu digo que essas variáveis de entrada elas vão pertencer à classe T, que eu vou definir na hora de criar. Como é que vai fazer isso? No caso das funções, isso é automático. Ó, a gente cria duas variáveis inteiras, chama a função troca, passa os dois inteiros. Tá? Ele vai executar e vai printar a troca. Ó. Chamamos a troca 2, 3, ele vai ter que printar 3, 2. Ó, cria duas variáveis double, DI e DJ, double I, double J. Chama a troca para DI e DJ, ele vai ter que printar DJ, DI, né? Trocado. Vamos ver? Compilou, rodou. Olha aí, ó. Troca 2, 3, printou 3, 2. Troca 25, 74, de 74, 25. Então, ele fez a troca certinha, tá? Conseguiram captar o que é uma template, assim, mais ou menos a ideia do uso? Sim. Vou usar um pouquinho para pegar o esquema dela, mas vai ficar tranquilo. Beleza. É para trocar um do outro, né? Basicamente. Imagina que vocês definem, por exemplo, uma classe matriz. Meus exemplos vão sempre puxar para o lado do cálculo numérico. Mas digamos que vocês vão fazer uma classe, assim, uma biblioteca para fazer cálculo com matriz. Aí, vocês não sabem, agora eu posso manipular uma matriz de inteiro, agora uma matriz de float, agora uma matriz de double. Então, eu vou criar uma classe, um objeto diferente, ou replicar código para cada matriz. Não, eu crio um template. E aí, a matriz ela é um template. Se for uma matriz de inteiro, eu vou criar, o mesmo objeto, ele vai trocar tudo onde, né, eu define dados que define inteiro, ele vai trocar por int, né, e aí ele vai fazer as operações de multiplicação de matriz. São as mesmas, independente dela ser inteira, de ponto flutuante, de precisão simples ou precisão dupla. Né? Então, a gente economiza código.
ao invés de sobrescrever e criar uma função troca especializada para inteiros, criar uma função troca especializada para double, né? A gente criou uma única função troca e ela serve tanto para double quanto para int, quanto para qualquer outro tipo de dado. Então, nesses casos, é que usar template, é que a gente consegue observar um pouco assim, o poder de usar template. Aqui, ó, novamente, a mesma template troca, tá? E aí aqui, ó, uma função troca para caractere, para char. Ela é uma especialização. Tá? Nesse caso, para string, né, no caso, vetores de caractere. Então, para vetor de caractere, ela é um pouquinho diferente. Nesse caso, a gente pode sobrescrever, mesmo que a gente tenha uma classe template, como a gente criou uma função template, mesmo como a gente criou uma função especializada, quando ele achar esse caso, ele não vai chamar da template, ele vai chamar a que tem a entrada de 2 ponteiros de caractere, para fazer a troca de 2 vetores de caractere. E aí, ó, para fazer a troca do vetor, né, chama a função troca posição a posição, tá? Posição a posição do vetor, dos vetores originais. Lembrando que está usando notação ponteiro aqui, tá? Por isso que ele está incrementando os ponteiros. Tá usando notação ponteiro. Para onde x aponta, para onde y aponta. Né? X++, incrementar o ponteiro é andar um endereço. Andar um endereço é uma posição de memória, é uma variável. A classe string, tá? Tem um vetor string, essa classe a gente já conhece. Tem um operador de saída aqui, ó, que foi sobrescrito, está sobrecarregado. Isso aqui a gente já tinha visto. E aí a função main. Ó, tá? A gente vai criar, então, 2 inteiros, vai fazer a troca. 2 double faz a troca, igualzinho o outro exemplo. E depois a gente cria, então, 2 vetores de caractere, 2 string, e tenta trocar. E também faz isso para string, para objeto string. E tenta chamar a troca para objetos string. Vamos ver se vai funcionar. Ó, compilou, executou, e olha só. Funciona, ó. Inclusive, ó, Hélio, Denise, ó, imprimiu Denise e Hélio. Tá? Troca José Viviane. Ó. Viviane e José, imprimiu José Viviane. Tá? Então, aqui, ó, a função template, aqui em cima, ó, ela funciona também para objetos. Tá? Ela vai fazer um objeto receber o outro. Tá? Tá? O template serve também para classes, tá, de objetos. Bom, o nosso último exemplo, então, é o exemplo de template para a classe matriz. Eu mostrei a parte final desse código, mas vamos lá. Olha só, aqui cria, então, a classe matriz, ela é uma classe template. E aí a gente define um tipo, ó. Ela tem um ponteiro V, que é do tipo. Tá? É uma classe, a gente não definiu que tipo é esse. E uma variável tamanho. Construtor, operador, ó.
Vamos sobrecarregar aqueles operadores de novo. Um destrutor que vai deletar o ponteiro V. No construtor a gente chama new. Olha só, chama new o quê? New tipo. Tá? A gente não sabe se o tipo for int, ele vai dar new int. Se for float, vai dar new float. Tá? Então é um new tipo. Se for uma matriz de um objeto, por exemplo, de uma classe string definida e construída pela gente, vai dar new string. A sobrecarga do operador, né, para a gente usar tanto o parêntese quanto o colchete, né, para a gente retornar o iésimo elemento, tá, dessa matriz, desse array. Tá, e um método template, tá, que ele vai receber o inteiro, vai deletar o ponteiro alocado e vai dar um new e um novo ponteiro. Ela vai redimensionar essa matriz. Ela vai deletar o ponteiro que existe e vai criar um novo ponteiro para um novo valor de n. Ela vai redimensionar essa matriz. Essa segunda função ela vai redimensionar a matriz preservando os dados, tá? E aí, olha só, ela vai criar um objeto do tipo de novo, um outro ponteiro, vai instanciar esse objeto, e aí ele vai criar uma variável menor, vai receber o quê? O resultado da aplicação do operador ternário. Se n for menor que tamanho, vai receber n. Caso n for maior que tamanho, vai receber tamanho. Tá? Vai pegar sempre o menor entre n e tamanho. Tá? Para pegar o menor entre os dois. Aí ele vai verificar. Bom, vai fazer um laço para passar pelo menor, tá? Ou seja, né, pelo menor dos dois. E aí, né, se é o tamanho da matriz original ou da nova, que é o que precisa manter na original. O resto vai permanecer igual, se o que vai trocar for menor ou maior, enfim. E aí vai fazer um laço, então, para passar por esse espaço de índices e vai fazer as trocas, a atribuição. Depois vai deletar o ponteiro original e vai fazer o ponteiro original receber o novo ponteiro auxiliar que foi criado aqui na linha 42. Tá? E o novo tamanho. Então, isso aqui é uma forma de fazer com que a gente redimensione essa matriz, mantendo os dados que já estavam alocados na nova matriz, que vai ser alocada depois do redimensionamento. Como é que a gente usa isso? Ó? A gente dá um int main, tá? Vamos criar aqui uma variável igual a 20. Vamos criar uma matriz do tipo float, notas, tá? De 20 posições. Fazer a terceira posição de notas, receber 33.33 e vamos printar ela. Tá? Vamos redimensionar e preservar. Tá? Para passar para 40 posições e vamos printar de novo a terceira posição para ver se vai estar lá o valor 33.33. Então, compila, executa e olha só. Printou duas vezes 33.33, ou seja, ele criou a matriz de ponto flutuante, colocou lá na terceira posição o valor certo, a gente conseguiu imprimir, mandamos redimensionar, e aí a gente imprimiu de novo e ele imprimiu corretamente. Tá? Então, houve o redimensionamento da matriz, tá? Ele matou o ponteiro, que chamou, ele deu o delete no ponteiro original, criou um novo ponteiro, fez as atribuições e a gente conseguiu imprimir
33.33, porque ele manteve, então, os valores da matriz original, quando redimensionou. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha preparado também sobre templates. E vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre esse conteúdo? Eu acho que dúvida vai surgir conforme a gente for pegar e reescrever o código, mais uma estudada nele, né? Sim. Enquanto agora sim, explicando. Eu só acho que se a gente tivesse aprendido isso antes, ia facilitar muitas tarefas. Verdade. Pessoal, Eu tô, meu Deus, mas eu não sei fazer isso. Pessoal, eu passei um link para vocês lá no grupo, tá? Eu quero saber se vocês conseguem olhar esse código e assim, eu estou abrindo ele aqui, ó. Ele é grande, tem classes assim que são bem grandes. Mas eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse código para ver se vocês conseguem identificar alguma coisa, tá? Lá naquele site que eu mandei para vocês, deixa eu abrir ele aqui. É o GitHub, né? Então, eu achei um código de uma rede neural convolucional. Tá? Parece que é um grupo francês que fez. E ele tem o diagrama de classes aqui, ó. Tá? Então, olha só. O usuário ele vai usar a classe CNN, tá? Que tem esses atributos e esses métodos. Tá? E essa rede neural ela é montada com esses objetos aqui em azul, ó, que são as layers. Tá? Tem dois tipos de layer, tá? E aqui, ó, ainda tem relações de herança, ó. Tem vários tipos de layer. Essas layers, elas são montadas pelos neurônios, né? Vocês já fizeram inteligência artificial? Não, mas eu já vi isso aí no Pixel. Ah, ok. Eu não fiz ainda não. Tá. Então vai ter um pouco de dificuldade porque vocês não viram isso em disciplina. Mas se vocês estudarem, eu vou preparar, eu vou dar uma olhada nesse código e me digam assim qual foi a impressão de vocês. Se vocês achar que é muito complexo, aí eu não vou usar ele no trabalho que eu tô preparando para o final da disciplina. Hoje eu vou postar hoje ou amanhã eu vou postar mais uma lista, tá, com poucas questões, que é a segunda lista de exercício, tá? O final do conteúdo dessa lista eu vou passar nas próximas 2 aulas. E aí a gente vai ter mais 2 encontros. E esse período que vai ficar aí até os outros 2 últimos encontros, e vai ter um período depois desse encontro até a finalização do semestre, né, tem uma carga horária aí que é colocada como EAD, eu pensei em passar um projeto de programação para vocês. E esse projeto de programação, eu pensei em usar esse código, tá? Por quê? Porque é um código real, é um código que foi usado para resolver um problema que tem na internet, já é um problema antigo, esse código já tem também alguns anos, e assim, tem o estilo do que que os programadores programam, né? Para vocês realmente entrar em contato com a forma como é programada em C, por aí, tá? Então, gostaria que vocês dessem uma olhada e me falassem qual que é a impressão de vocês desse código, se a gente pode usar em um trabalho para disciplina ou vocês querem um código mais simples, tá bom? Beleza. Quanto à lista de exercícios, pessoal, como é que está o desenvolvimento? Vocês estão precisando de ajuda? Precisam de alguma coisa? Tá indo.
Tá indo? Pegar amanhã que feriado, vou pegar com mais calma também, pra ver se eu termino tudo. Beleza. Pessoal, se vocês precisarem de ajuda, podem me mandar mensagem mesmo no final de semana. Se você estiver fazendo e não estiver conseguindo compilar, me mandem o código pelo WhatsApp mesmo, a mensagem do compilador. E mesmo que eu não esteja na frente do computador, às vezes eu posso dar uma mão para vocês. Tá? E é isso aí. A nossa próxima aula agora é sexta-feira, 7 horas, então. Sim, é pra ser. No calendário é. Ok, então, pessoal. A gente se vê, então, sexta-feira. Vocês têm mais alguma? Não, tranquilo, só a lista que tá só algumas coisas que tá surgindo as dúvidas, mas eu já tô anotando umas que eu tô com dúvida lá. Na hora que eu finalizar, se eu não conseguir resolver mesmo, aí eu dou mando mensagem para você, pro senhor. Se quiser, pode mandar no grupo lá, que daí eu respondo, já respondo para todo mundo, né? Às vezes a dúvida de um é a dúvida dos outros, né? E aí... Uhum. Vamos lá no grupo depois, lá temos lá na 2 e acho que na 8, se eu não me engano, que eu tava com dificuldade em algumas coisas, mas vou tentar resolver hoje. Se eu não conseguir, eu posso lá colocar no grupo lá. Beleza, beleza. Tranquilo. É isso aí então, pessoal. Boa noite. A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo a aula hoje. 8h30 para vocês. Ok? Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até sexta-feira. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.